Boas-vindas ao meu canal, aqui é a Jéssica Carol e eu uso esse espaço para organizar melhor as minhas ideias e em busca de melhor consciência. Então, se faz sentido para você, sinta-se à vontade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão na minha vida. Eu já tenho um vídeo aqui sobre ansiedade, então se você quiser assistir, eu vou deixar na descrição. Mas eu vou falar um pouco sobre a depressão, porque também foi um ponto importante na minha melhora psicológica, vamos dizer. Eu fiquei aí uns 2 anos focada na minha saúde mental, em melhorar minhas crenças, em melhorar meus aspectos, assim, que as minhas sombras, talvez, né, exista esse nome, e uma delas foi a depressão. Eu, hoje, né, depois de algumas sessões de terapia, eu percebi que eu já tive algumas crises depressivas ao longo da minha vida, então a última, que foi a mais forte, não foi a única, e as outras, a que eu mais me lembro foi pós-gestação, mas não assim pós-parto, né? Não necessariamente a depressão pós-parto. Foi ali um pouco depois, alguns meses depois da gestação, eu estava extremamente insatisfeita com a forma como eu estava levando a vida e aí veio a depressão. Então, teve também na época da pandemia. E eu acredito que, assim, são marcos na vida de muitas pessoas. Então, ter um filho também é ter um luto de quem você era. Então, eu imagino que tenha sido isso que me fez ficar mais deprimida. E na pandemia foi uma fase, assim, que apesar de não ter impactado na saúde minha e da minha família, impactou no meu profissional, e eu acho que minha área profissional sempre foi uma ferida, assim, porque eu sempre me esforcei muito e às vezes a gente não ver resultado do nosso esforço é um pouco frustrante, né? Então esse canal também serve para eu me dissociar de resultado. Eu pretendo trazer vídeos sobre resultado e produtividade também, mas focando na parte de depressão, eu vou falar um pouco dos sintomas mais fortes. Eu sou uma pessoa assim que não tem uma memória maravilhosa. Eu sou uma pessoa que tem uma memória bem ruim para as coisas do meu passado, mas eu vou me esforçar bastante para trazer um conteúdo relevante sobre isso. Então, um dos sintomas muito fortes é, com certeza, a ruminação. A ruminação, sem dúvida, além de forte, eu acredito que seja torturante. Quem lida com isso, gente, obra, já é o, sei lá, 10º vídeo, minha casa tá em obra faz muito tempo e provavelmente vai continuar em obra por muito tempo, então me perdoem, mas se eu não fizer agora, eu não faço mais, então vamos lá. A ruminação é você, de ruminar, né, você ficar mastigando aquele assunto, e geralmente são pensamentos ruins, negativos, pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum, mas que ficam na sua cabeça. Estilo aquelas brigas que você tem mentalmente com alguém que te fez algo ruim, ou aqueles pensamentos intrusivos. Só que aquilo fica por dias, semanas, fica por muito tempo. Não é simplesmente, sei lá, e se eu derrubasse meu celular no chão agora? Passou. Então isso é normal, isso acontece com todo mundo, tá? Mas a ruminação, ela é tóxica porque você realmente gasta muita energia com pensamentos que não vão te agregar em nada. E além disso, eu ficava muito triste, né, deprimida, eu tive sintomas físicos, porque eu também estava associada à ansiedade nessa fase, eu também tinha insônia, eu não conseguia dormir direito, é, acne, eu tive acne, então assim, eu nunca tive espinha. Então eu sempre tive a pele assim muito boa, perfeita, e de repente eu tive uma crise de acne assim, isso impactou profundamente na minha autoestima. Claro, todo mundo sabe disso. Então, isso também me deixava mais triste, né? Mais triste assim. Outra coisa que é muito forte, um sintoma muito forte da depressão é a apatia e a falta de vontade de fazer coisas que você gostava de fazer antes. Isso é muito forte, assim. E eu vou dizer que não começa de repente e você acorda e não quer mais fazer nada. É muito difícil alguém começar uma depressão severa do nada. Geralmente ela vai evoluindo. Então, eu sempre gostei de treinar. Eu sou personal trainer. Eu amo treinar, fazer musculação. E um dos pontos altos do meu dia era colocar o fone de ouvido
com uma música que eu gosto, um som alto e treinar, focadíssima. Eu adoro isso, é uma coisa assim que me satisfaz. Mas quando eu tava com depressão, assim, naquela crise depressiva, eu não queria nem colocar o fone de ouvido, eu não queria escutar música treinando. Então eu realmente pensei, cara, não está certo, não está certo. Eu não tinha vontade de treinar, entendeu? Eu não tinha vontade de fazer nada. Aí eu acendeu mais um alerta vermelho da depressão na minha vida. Outra coisa, a falta de vontade de acordar, de viver o meu dia. O medo de viver meu dia, medo de acordar. Eu sentia uma angústia. Eu sentia quanto mais tempo eu passasse acordada, mais tempo inútil eu tinha no meu dia. E isso é muito louco porque eu sei que eu não sou assim. Então, um trabalho que eu fiz pós essa depressão e a TAG, né, a ansiedade generalizada, foi me dissociar disso. Eu não quero ser assim, eu não sou isso, eu não sou assim. Esse é um pensamento que eu coloco todo dia na minha cabeça. Eu não sou uma pessoa depressiva, eu não sou uma pessoa ansiosa no sentido de psicológico. Eu vou melhorar. Então depois eu tive que fazer um trabalho mental muito forte. Então eu acho que cuidado com o que você pensa sobre você mesmo. Pensamentos autodepreciativos, culpa, generalizar, como se cuidado com o que as pessoas falaram pra você e você tomou como verdade pra você mesmo, entendeu? E isso é um outro ponto muito importante. A depressão tem dois fatores muito além da genética, né, que pode acontecer, de você ser uma pessoa mais sensível. Eu acredito que eu sou uma pessoa mais sensível emocionalmente e eu cuido muito do meu emocional por isso. Eu trabalho muito isso em mim, esse aspecto, porque você ter alguma demanda não é necessariamente motivo para você não ir atrás de curar isso. Então eu sempre trabalhei esse aspecto, fui atrás de terapia, fui atrás de conteúdos importantes para minha melhora, porque eu sei que isso faz muito sentido. Então, outra coisa muito importante é entender que a depressão ela não advém só de você. Às vezes você está inserido num ambiente tóxico. E isso é muito difícil, porque talvez você não possa sair desse ambiente. Talvez você esteja convivendo com pessoas que não estejam te ajudando. Então, trabalhar, se fortalecer, autoconhecimento é muito importante para que as coisas te afetem menos. E, se possível, né, você sair o mais rápido desse ambiente que você está. Porque a melhora é absurda quando você percebe que você não precisa necessariamente ter pessoas ruins, né, pessoas limitadas, e ficar em ambientes que te limitam também. Outra coisa é o estresse crônico. O estresse crônico, ele é um perigo, porque você vai levando a vida, quando vê você não tem vontade de fazer mais nada. Então, como eu comentei, a depressão ela não começa num auge. De repente, dificilmente você vai ver uma pessoa depressiva que estava bem e num dia, no outro, a pessoa não quis mais fazer nada. Geralmente, ela vem dando sinais. Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar vivendo a vida dela, vai continuar se relacionando, mas ela está elevando demais o nível de estresse, ela tá vivendo uma vida assim maluca e o corpo ele dá sinais, ele pede que a pessoa desacelere. Então, é importante a gente entender nossas emoções e trabalhar nossas emoções. Isso é uma coisa muito legal que eu discuto bastante com quem gosta, as pessoas, meus amigos, amigas, sobre que não é tratar emoções. O estado deprimido, a depressão, ela não é uma emoção em si. Então, se permita ter emoções, se permita sentir emoções, se permita pensar sobre o que você está sentindo. Isso é um processo importante para a sua autocura. Então, antes eu não sabia me expressar, eu não sabia sentir emoções, eu não sabia limitar, não sabia colocar limites. E todo tijolinho que eu fui montando da minha parede, da construção do meu castelo emocional, né, que ainda está em construção, porque eu acho que isso vai até o final da nossa vida, faz toda a diferença. Então, às vezes eu fico com medo de ficar deprimida, né, de ficar com algum estado depressivo novamente. Mas aí eu percebo, será que eu só estou triste? Porque a tristeza, ela faz parte também da vida. Assim como a alegria, assim como o tédio, assim como o medo, assim como a raiva, tudo faz parte.
Então, saber nomear as emoções, que eu não aprendi isso, né? Eu não tive esse aprendizado ao longo da minha infância e da minha adolescência. Depois que eu comecei a aprender a falar sobre as minhas emoções e a nomeá-las e a senti-las, colocar cada uma no seu espaço, muitas coisas foram melhorando. Então, reprimir é mais prejudicial do que você imagina. Então, o que eu fiz para melhorar a minha depressão, né? Porque eu realmente não queria, eu cheguei num momento que eu não queria acordar, né? Eu não queria acordar, eu não via sentido na minha vida. Foi continuar sem vontade. E eu acho que esse é o maior paradoxo da depressão. Você não vai ter vontade de fazer as coisas que você gostava de fazer. Você não vai ter vontade de sair, ver pessoas. Você não vai ter vontade de treinar, de se alimentar, de tomar banho, mas você vai ter que fazer. Isso é muito importante. Todo o tratamento, tanto da depressão, ansiedade, enfim, na maioria dos aspectos de transtornos psicológicos, não é só medicamentoso. Ele precisa de tudo junto. Ele precisa do seu de implementar uma atividade física, um exercício físico. Muitas vezes, se você puder, terapia, né, buscar ajuda psicológica, ter pessoas boas ao seu redor. Nem todas as pessoas são ruins, então ter pessoas boas ao seu redor que te ajudem. E às vezes assistir vídeos no YouTube, igual é este vídeo que eu estou postando agora, vão te ajudar e te direcionar. Não desista, não está perdido. Hoje, assim, eu vejo o quanto a vida é boa, a vida é bonita. Eu sempre me considerei uma pessoa muito realista, né? Só que ver tudo pelo ângulo realístico, né? Negativismo, enfim, era também só um sintoma da minha mente deprimida e ansiosa. A vida é bonita, a vida é linda. Tenta ter pessoas que pensem assim também. Não numa forma utopia, Alice no País das Maravilhas, embora eu estou nessa pegada ultimamente. Eu gosto de ser protagonista da minha vida. Então a sua vida é única, você é única na sua vida. Então seja protagonista, entendeu? Faça ela ter brilho, valer a pena, faça coisas que você gosta. Não se deixe abater por tudo. Tem coisas que são muito tristes e muito difíceis de lidar. Mas nem é tudo sobre. Não deixa isso te abalar, não deixa isso fazer você não ter vontade de viver, né? Então, esse é o maior ensinamento que a depressão me trouxe. Eu não preciso deixar de ter vontade, não preciso chegar a esse nível para olhar para mim. Desacelera, olha para você, pensa nas coisas boas que estão acontecendo na sua vida, foca, né? Foca em coisas boas. Todo mundo usa esse exemplo, né? Vamos supor, você quer comprar um carro vermelho, de repente você só vê carro vermelho na rua. Então, os pensamentos ruins e pensamentos bons funcionam da mesma forma. Condiciona o teu cérebro a pensar numa possibilidade melhor para sua vida, em novos rumos, em novos caminhos. Não deixa você achar que não tem sentido e não tem como você ter uma saída. Porque tudo tem uma saída. Tudo tem como ser resolvido. Não foca no passado ou no futuro. Você só tem o hoje, o agora, o presente. Deixa para trás. Você às vezes nem lembra direito se o teu passado era tão bom assim. E muito menos você sabe se o seu futuro vai ser melhor, mas acredite, o teu presente é o que importa. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa aí nos comentários. Peço perdão mais uma vez pelos barulhos por trás do vídeo. E se você tem alguma coisa para falar, para acrescentar, obrigada por tudo. Vamos continuar aqui conversando. Um beijo.